Ringo é um filme de terror lançado em 1998 pelo diretor Hideo Nakata, inspirado na trilogia de romances Ring, feita por Koji Suzuki. Devido a seu grande sucesso no Japão, em 2001, o produtor americano Roy Lee, após se deparar com a total falta de criatividade dos americanos, comprou junto da DreamWorks os direitos de adaptação da franquia, resultando na mais conhecida versão ocidental do filme, responsável por popularizá-lo sendo provavelmente a versão que você assistiu. Originado de um Japão pós-guerra onde a tecnologia era colocada à frente de indivíduos, temos aqui uma desconfiança em relação a ela. Várias obras trabalharam com isso em época, e Ringo é mais uma delas. Na cena inicial do filme, vemos duas jovens em uma espécie de noite de pijamas, conversando sobre o perigo da fita dos 7 dias. A conversa acontece de forma até bem natural e durante ela vemos o nível de mistério aumentar, porque as duas, totalmente inconsequentes, uma característica presente aqui, caçam de todas as formas possíveis essa mística em torno da gravação. Uma delas diz estar amaldiçoada, a outra fica intrigada e a cada segundo passa a acreditar mais, até o momento em que o telefone toca e as duas correm, porque pode ser realmente a gravação, quando na realidade é apenas a mãe de uma das duas e tudo vira motivo de riso. Desde o primeiro momento o mistério é ambíguo, mesmo com certas provas, telespectador e personagem custam acreditar no que acontece. Voltando aos jovens, após assumir a perspectiva de Asakawa, personagem principal do filme, somos bombardeados com relatos de jovens sobre a maldição dos 7 dias. Chega a ser ridículo? Imagine um cenário onde algum fenômeno mata pessoas, mas por algum motivo isso não recebe atenção socialmente falando. Em qualquer outra produção isso aqui seria um erro, mas aqui não. Então temos o segundo caso, que ocorre quando dois jovens morrem dentro de um carro enquanto têm relações sexuais. Uma forma bem bizarra de se morrer, com certeza, que nos leva novamente à ideia desse ciclo, onde jovens sofrem descaso por parte de autoridades. A partir disso, o filme já entrega algo tematicamente que é expandido, como quando tomamos ciência do filho de Asakawa, Yoichi, personagem sempre colocado em segundo plano pelas ações da mãe, como se ele fosse um peso à sobrevivência da própria. Claro, um dos objetivos de Asakawa durante o filme é salvar ao filho que também assistiu a fita. O problema é que ele só teve acesso ao conteúdo macabro por um descuido de Asakawa. Quando isso acontece, vemos brevemente um altruísmo por parte dela, algo totalmente falso se considerarmos o que vem à frente. Vale destacar a relação conflituosa que Yoichi tem com seu pai. Temos também mais um núcleo de negligência representado no inimigo do filme, Sadako. Fruto de experimentos tentando provar o paranormal, Sadako teve suas capacidades sobre-humanas e aparência assustadora como resultado disso, ocasionando uma criança da qual ninguém gostava. Demonstrando afeição apenas pela mãe, alguém com as mesmas condições, Sadako foi morta pelo pai por ser considerado uma aberração que não conseguiria viver em sociedade, não tendo nem mesmo a chance de tentar. Aí tem toda a história do poço, enfim. Percebe como o filme mostra, tirando a cena inicial, toda essa omissão de jovens de uma forma muito sutil em todas as faixas etárias e gêneros. Ele expressa uma moral conservadora que impede qualquer um de se pronunciar sobre os deslizes adolescentes onde todos os adultos sabem que aquilo é errado e dar um mero conselho seria perder tempo. Assim, o ciclo se repete. Apesar do filme nos dar consciência, seria muito raso ter somente a perspectiva do opressor. Logo, entra a personagem de Sadako. Ela, em momento algum da história de sua vida, fez algo errado onde pudesse ser culpada. Claro, ela comete um ato de homicídio, só que em circunstâncias onde era pressionada pelo ambiente e viu a única pessoa com a qual se importava ser ameaçada. Junte isso a um ser sobrenatural, sem noção de certo, nenhum convívio com humanos, o estranho seria esperar um bom comportamento. Lado a lado com os outros casos de negligência, podemos até dizer que esse aqui é o único sério, sendo este o objetivo do filme. Existe uma parcela mais adulta da população que apenas irá se comunicar realmente com mais jovens quando um deles ficar louco devido a essa condição bizarra gerada por uma cultura igualmente bizarra. É bem visceral, isso tem muito sentido aqui. O filme tem duas construções simultâneas. O ódio de Sadako demonstrado no descuido com os jovens durante todo o filme e a aventura de Asakawa com seu ex-marido em busca de salvação, ou seja, algo primariamente egoísta. Ringo apresenta um caráter exploratório muito grande dentro de sua história. Acompanhamos uma jornalista exercendo a função de personagem principal. Não temos uma aventura propriamente dita, mesmo com uma jornada bem convincente de vários cenários, que ajuda bastante o filme a não ser monótono, tendo constante movimentação dos personagens realmente levando a locais diferentes, com a real intenção do filme com esses deslocamentos sendo passar uma sensação de urgência da situação. Notamos isso em como o filme flui. Os dois principais personagens passam a maior parte
parte do tempo deste filme pesquisando e conversando entre si mesmos com outras pessoas sobre o caso a fim de obterem respostas. Isso, acompanhado de um aspecto amador, os japoneses tiveram R$2 de orçamento, deixa as situações mais críveis, algo um pouco único desse filme em questão de estética. Eles têm 7 dias para sobreviver, cada dia o estado de agitação aumenta e é aqui onde a verossimilhança do filme é exposta. Os dois protagonistas não podem simplesmente largar o seu trabalho no primeiro dia da maldição e saírem por aí caçando um fantasma que nem sabem se realmente existe. Cada dia tem seu próprio ritmo, cada personagem reserva o seu tempo livre para investigar o caso. Inevitavelmente, após chegarem na metade do seu tempo de vida, temos uma virada da história para outro cenário, onde as obrigações passam a ter importância nula. Qualquer outro filme, menos preocupados a método e detalhe, uma virada desse tipo será algo forçado. Aqui tem sentido e acontece de forma natural. De forma mais específica, existe uma jornada dentro do filme que não resulta no final, mas entrega a conclusão. Asakawa e seu ex-marido precisam acabar com a maldição para que ninguém mais morra decorrente da própria, que resulta nos dois indo atrás de Sadako, a entidade responsável pelo conflito. Pulando toda essa parte não conveniente aqui, eles conseguem chegar ao túmulo do espírito. Esvaziado por eles, chegando ao corpo, onde uma cena muito bonita acontece. Asakawa abraça o cadáver de Sadako, demonstrando compaixão pela situação, ao vemos ela ser submetida durante toda a sua vida. Fim. Não, o filme não é sobre isso. Com esse pseudo final, vemos uns possíveis términos para essa história. Poderia ser assim, se o filme fosse construído de outra maneira. A obra nos deixa entender que Asakawa nunca deu ao próprio filho o amor de uma mãe, pois o culpava pela separação do marido, que é representado na cena onde Yoichi encara o próprio pai na chuva. São existências conflitantes. Agora me diga, como uma mãe tão insensível quanto essa pode receber redenção por todos os seus atos devido a um pequeno momento da história onde ela é boa? É uma construção muito certeira para uma reviravolta que acontece nos momentos finais. Muda toda a sensação do filme? Claro. Ao ver uma segunda vez, ou ao pensar o filme como eu fiz aqui, você percebe que a ideia sempre foi levar a essa conclusão. Os elementos estão dispostos desde o início para isso, que você é simplesmente iludido pelo filme na primeira assistida. Eu sei que parece muita euforia da minha parte elogiar uma premissa tão datada nos dias de hoje. Vários filmes beberam desta fórmula para criar experiências mais refinadas, usando de sua estrutura, elementos de terror e caracteres técnicos. É apenas injusto e anacrônico não tratar esta obra como válida. Ela funciona justamente por ser a essência de algo, um horror lento e justificado. Existem esforços para tornar a narrativa movimentada, tendo o elemento terror em si algo trabalhado para dar a cara em momentos onde você, de certa forma, aceita o susto. O medo se adequa de todas as formas para existir. Poderia ser uma aventura com foco em maternidade, onde Sadako receberia o amor de uma mãe no fim. Poderia ser uma história sobre encarar o passado, onde Sadako representaria um símbolo de tolerância para que as gerações futuras não cometam o mesmo erro. Essa história poderia ter os mais diversos direcionamentos, assume apenas um e dentro dessa direção sabe muito bem o que faz. Quando chegamos aos 10 minutos finais do filme, o caminho de redenção de Asakawa foi trilhado. Afinal, o seu tempo se esgotou sem que ela morresse. O problema é o seguinte, o marido de Asakawa é encontrado morto justamente quando seu prazo havia expirado. A situação vira de cabeça para baixo, pois seu filho ainda pode estar em perigo. Direcionada pela fita, Asakawa descobre a regra da maldição. Quando alguém assiste uma cópia da gravação, deve ser feita e repassada dentro do prazo de 7 dias. Assim, a vítima passa um infortúnio para outro. Um grande ciclo de Ouroboros. Descobrimos que em nenhum momento Sadako deixaria alguém que assistiu a fita ser vivo. Essa criatura demonstra apenas um sentimento em relação ao mundo pelo qual foi rejeitada. Ódio. Ódio pelos adultos que foram egoístas, hipócritas, insensíveis com a sua situação. Ódio pelos adultos que ainda perpetuam este comportamento diabólico. Ódio, também, pelos jovens que inevitavelmente irão se tornar adultos um dia. Se você chegou até aqui, obrigado, significa que alguma coisa certa eu fiz. Na descrição vai ter algumas coisinhas aí, aprofundando essa questão do horror japonês, né? O contexto social no qual ele surge, se desenvolve, até chegar aos famigerados remakes produzidos em solo americano. É bem importante ter em mente isso, esclarece o motivo dessas leituras serem pobres. No mais é isso, falou!